Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar para que não caíssemos em quê? Em tentação. Por que Ele nos ensinou a orar assim? Porque queria nos alertar para a existência e o perigo das tentações. Então todo mundo será tentado. A oração do Pai Nosso é: não nos deixes cair. Então é possível que eu entre em tentação, que eu seja tentado por uma fraqueza, por uma inclinação, por uma cobiça, por uma vaidade, por uma necessidade, uma situação que vai gerar em mim um desejo, e aquele desejo pode ser contrário a Deus, então vai ser tentação. Então eu posso entrar em tentação. A oração do Pai Nosso é para que eu não caia. Então, inevitavelmente, todo mundo foi e será o quê? E será tentado. A tentação está ligada a desejo. Hoje, de repente, você foi tentado. São desejos, são vontades, são inclinações. Está dando para entender? Quem está entendendo? Agora, é claro, a gente pode abrir o leque. Tentação com respeito à vida íntima, vida sexual, dinheiro, orgulho, coisas que são nocivas à salvação. Aí diz assim: Deus nos criou livres para escolhermos entre o bem e o mal. Porém, para escolhermos o bem, o mal tinha que existir como uma opção. Não seríamos livres sem essa escolha. Dá para entender? Por isso a árvore no centro do jardim. Não tivesse a árvore, não teria escolha. Então a árvore foi colocada no centro do jardim para que houvesse escolha. Adão e Eva escolheram errado. Hoje nós também temos não escolha errada. Elas testam as escolhas, né? As tentações e escolhas testam nossa fidelidade a quem? A Deus. Bem como nossa inteligência para escolher as bênçãos da obediência em vez das maldições da desobediência. Então é questão de escolha. Quando você vai para 2 Samuel 6, eu queria que você em casa lesse o capítulo todinho. Pode ser? Que a gente não vai ler tudo, é grande, a leitura é grande. Eu vou situar você o que está acontecendo. A Arca da Aliança tinha sido roubada, e Davi recuperou a Arca da Aliança, e agora a Arca estava sendo trazida para Jerusalém. Então era um dia de felicidade. A Arca não é um objeto de adoração, é um objeto de memória, é para você se lembrar, é como uma aliança no seu dedo. Quem é casado e usa aliança? Você adora a sua aliança? A aliança é um símbolo de memória, você lembra, que quando você olha, você lembra da tua esposa, do teu marido, e quem olha também sabe que você tem uma esposa, que você tem um marido. A Arca da Aliança é isso. Então a arca estava vindo, e diz assim no versículo 3: puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab. Só para você ter uma ideia, a arca ficou na casa de Abinadab 30 anos. Quantos anos? A Arca da Aliança, 30 anos na casa de Abinadab. Uzá, que era filho de Abinadab, ele foi crescendo vendo a arca em casa. Então ele se familiarizou com a arca. A arca era como um móvel da casa. Era como um objeto qualquer. Repete comigo. A familiaridade gera desprezo. É um outro jeito de falar que a alma saciada, cheia, pisa os favos de mel. Ele olhava para a arca como se a arca fosse qualquer coisa.
Bispo, como é que o senhor fala isso? Porque ele colocou num carro. A gente acabou de ler que ele colocou a arca em cima de um. Não podia. Em Deuteronômio está determinado que a arca tinha que ser carregada nos ombros, sem facilidade. Hoje as pessoas buscam facilidade, elas querem um reino de portas largas, não existe. Pessoal, as portas e o caminho não sofreram reformas. A porta é estreita e o caminho é apertado. Mas ali ele colocou no carro para facilitar. Aí o versículo 6: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu ali, por aquela imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Ele foi segurar a arca, que a arca estava caindo, e ele morreu. Ele tocou na arca, não podia tocar na arca. Ele foi irreverente, ele foi desrespeitoso. Não naquele momento que ele tocou na arca. Ele já estava sendo desrespeitoso, sem temor, há muito tempo. E tem gente dentro da igreja que o tempo foi passando e ela foi perdendo o quê? Foi perdendo o temor. Bispo, o que tem a ver temor com tentação? Tudo. O bispo Macedo falou uma coisa muito bacana com os pastores, e eu achei muito legal, que eu até anotei. O temor a Deus me faz me resguardar de lugares e situações que colocam em risco a minha salvação e a minha alma. Quando eu tenho temor e eu identifico uma situação de tentação, o que eu faço? Eu fujo. Pecado a gente não enfrenta, pecado a gente foge. Amém? Amém? E pecado não é só o que eu cometo, não. Porque tem gente que associa pecado só a roubo, mentira, traição. Olha o pecado de Uzá. Ele desrespeitou a arca, ele tocou na arca. Faltou temor. Sabe, gente, tem gente que não tem mais temor com a reunião. Vem para a reunião, sabe, despreocupada. Vem para a reunião de qualquer jeito. A gente não pode ser assim, não. A gente não pode normalizar as coisas, não. Olha o que aconteceu com Uzá quando desprezou a arca. As coisas sagradas são sagradas. Amém, pessoal? Amém? Agora, olha o contraste. Olha a diferença. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, quanto tempo? 3 meses, e abençoou o Senhor e a Obed-edom e toda a sua casa. Olha a diferença, a mesma arca, agora em outra casa, e 3 meses, Obed-edom foi abençoado, tanto ele como toda a família, porque ele recebeu a arca com reverência, com temor. Amém? Amém? Quando você for se dirigir a um obreiro, a uma obreira, a um pastor, tenha temor. Respeite a unção que aquela pessoa tem. Amém? Respeite. Respeite. Quando você for tratar algum membro da igreja, respeite o homem de Deus que ele é, a mulher de Deus que ela é. Respeita o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Ah, bispo, mas ele não me respeita. Eu estou falando com você. Faz a sua parte. Não use a falta de temor de alguém para justificar a sua falta de temor. Não use o erro de alguém para se permitir errar. Porque no final das contas, cada um vai dar conta de si. Não é do erro dos outros, não. Não vai terceirizar, não, pessoal. Eu vou dar conta de mim e você vai dar conta de quem? De você. Então nós temos Uzá, que tocou na arca, sem temor, sem respeito. Temos Obed-edom, temeroso, cheio de respeito. E temos o rei Davi. Vai para o versículo 13, olha que legal isso aqui. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Então agora a arca estava avançando agora para Jerusalém, e sacrifícios eram feitos no meio do caminho. E Davi fazia o quê? Saltava
Como, gente? Olha como é que a Bíblia diz que ele saltava. Saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho, que era como chama? Estola. Imagina a cena. Davi está vendo a arca chegar. A Bíblia diz que ele fez o quê? Imagina o rei pulando. Imagina Davi tirando a coroa, tirando os trajes reais e começando a pular, porque a arca estava chegando. Ele se despiu dos trajes reais. Em outras palavras, o rei aqui não sou eu. O rei é o Senhor. O principal aqui não sou eu. O principal aqui é o Senhor. Olha a alegria. E diz mais, olha que legal. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com quê? Júbilo ao som de trombetas. E mais à frente diz que eles sacrificaram novamente. Olha a felicidade, olha a alegria. Você vê que tem gente que quando ouve a palavra, ela se enche de alegria. Quando ela recebe a direção que vem de Deus, a alma dela se alegra. Mas olha o contraste, versículo 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha que mulherzinha. Não, você tem que ver que ela fala para Davi. Vai no versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, ele tinha acabado de oferecer sacrifício, estava voltando para abençoar a casa dele, inclusive Mical. Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro com Davi e disse o quê? Leia aí. Quão honrado foi o rei hoje de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas e servos, como sem peso se descobre qualquer dos vadios. Que papelão você fez, Davi? Você estava sem a sua roupa real. Que papelão! Ela não conseguiu olhar a arca entrando, ela não teve olhos para ver o júbilo do povo, ela só teve olhos para ver um detalhe, que Davi não estava trajando roupas reais. E tem gente assim. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Que trata as coisas de Deus com desdenho. Sabe o que aconteceu com ela? Versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então nós temos 4 tipos de pessoas e 4 consequências. Uzá não teve temor, morreu. Tem gente que tem morrido, sabia? Ela está na igreja, mas tem áreas da vida dela que está morta. Tem área da vida dela que está morta, porque ela não tem respeito às coisas de Deus, não tem temor. Quando não tem ninguém vendo, ela aproveita para mostrar quem ela é. Quando ela está longe da igreja, quando ela está longe do pastor, ela entra em tentação, ela cai em tentação, ela nada de braçada na tentação. Não tem temor. Mas temos Obed-Edom, que teve temor, que recebeu a arca e foi abençoado ele e toda a família. Temos Davi, que quando recebeu a arca esqueceu que era rei. Pessoal, aqui não tem espaço para rei não. O único rei quem é? Ele é o Senhor. Nós somos todos o quê? Servos. Mas tem a Mical, nada está bom. Nada está bom. Quem é você? Não me responda, eu quero que você pense. Todo mundo, pessoal, em algum momento vai ser tentado.
De repente você está passando por uma fase de tentação. Se você tiver temor, você faz como Davi. Tem um versículo que fala que Davi, ele disse assim: e me humilharei aos meus olhos. Rapaz, isso é muito forte. Me humilharei aos meus olhos. Sabe o que significa isso? É quando você se depara com a sua verdade, com quem você é, e você não se defende. Se humilhar aos próprios olhos é isso, é não se defender. Eu errei, eu pequei, eu estou mal, faltou temor, sobrou malícia. Isso é se humilhar aos próprios olhos. Toquei na arca, não considerei o sagrado. Se humilha diante de Deus, para você sair daqui hoje como Davi, cheio da presença de Deus. Amém?